pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Rádio Badernista. Aqui é o Ramone. E aí, teachers, leave the kids alone. Aqui quem tá falando é o Carioca, do Jornal Badernista, e escolas são prisões. Quem tá falando é o Cezão, do Jornal Badernista, e não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Sociedade dos Poetas Mortos. Então eu sou a Ariadne. A finalidade e o bem-estar das crianças dependem do grau de amor e aprovação que lhes damos. E nesse segundo episódio a gente vai conversar um pouco sobre os inúmeros defeitos das escolas de hoje em dia e vamos iniciar no papo sobre a educação libertária. Mas antes de começar, a gente queria agradecer os comentários do último episódio e dizer que a pedidos o nosso feed está funcionando. Então se você tiver um aplicativo de podcast no seu celular, já dá para encontrar a Rádio Badernista por lá. E se você tiver alguma pergunta, crítica, alguma sugestão sobre o programa, você pode mandar e-mail pra gente, jornalbadernista@gmail.com. Então, gente, eu queria começar fazendo uma pergunta que eu sempre questiono. Por que a gente ensina os alunos nas escolas da mesma forma que a gente ensinava há 200 anos atrás? Acho que é porque o sistema ainda tem a necessidade de ter as pessoas dóceis, né, e obedientes. E é por isso que o sistema não quer que as pessoas saibam pensar. O sistema quer que as pessoas saibam obedecer e cumprir ali a sua obrigação. O sistema educacional ele é prussiano, porque ele serve muito bem ao sistema que a gente vive. E o sistema que a gente vive não modificou tanto ao ponto de ser tão autônomo assim. Então ele ainda funciona, o sistema educacional que a gente vive. Esse sistema educacional, desde quando que ele é usado? Esse sistema prussiano é o que era uma parte da Alemanha, né, antigamente. E aí esse sistema foi criado justamente para poder formar as pessoas, né, os jovens, pessoas assim obedientes, dóceis. Isso, mas ele era um sistema usado para adestrar militares, sabe? Daí eles tinham vários sistemas de tortura, assim, sabe? Que era baseado justamente na escola espartana, né? Os mesmos princípios da escola espartana, porque naquela época era só guerra que tinha, né? No final do século XVIII. E ainda mais tinha o perigo da Revolução, que já estava rolando na França, no final lá dos anos 1700, e eles tinham muito medo de que a Revolução se espalhasse pela Europa, né? Então, rapidamente esse método de ensino saiu da Prússia, foi para a Rússia, né, com Catarina Grande, e o sistema não difere muita coisa do que é o professor lá na frente passando as informações no quadro, os alunos copiando, quem não tirasse nota boa, né, quem não alcançasse um determinado nível era punido. Hoje a gente não tem mais punição física, né? Mas as punições físicas eram relativamente comuns. Aí depois veio a Revolução Industrial e aí, ao invés de querer formar militares, eles estavam interessados em formar mão de obra, né? A lógica era a mesma, né? E é assim até hoje, né? Só que o mundo mudou, então esse tipo de escola não prepara o ser humano para esse tipo de mudança, entendeu? É até uma crítica ao próprio sistema, assim, que o sistema. A gente sempre ouve esses especialistas em mercado de trabalho falar, né, que as pessoas têm que se qualificar para serem inovadores e tal. Tá, mas a escola que a gente estuda é uma merda. A escola que a gente estuda ela preza justamente pela não inovação, né? Se você quer inovar em alguma coisa, ela já te corta as asinhas. Ela é repressiva, não quer que você seja uma pessoa inovadora, e aí quando você faz 18 anos você fica ouvindo lá igual um besta que você seja uma pessoa inovadora, criativa. Pô, como assim? A gente foi ensinado a vida inteira a não ser criativo, e aí quando você chega no mercado de trabalho eles pedem o oposto, sabe? A escola acaba sendo uma grande fábrica de ovelhas, né, no caso. Acho que a grande jogada dessas escolas libertárias, né, do sistema libertário de educação, é justamente você criar cidadãos, né, e não mão de obra. É ensinar a pessoa a pensar por si própria e não a obedecer regras pré-determinadas, né? Talvez por isso, nessas escolas que estão sendo tocadas aí por militares, a galera tem se saído tão bem, né? Eles estão sendo bem treinados, né?
Estão sendo, aliás, adestrados, né? Eu acho que a gente mede a aprendizagem das crianças de uma maneira muito errada. A gente mede a aprendizagem das crianças pelo quanto elas conseguem dar a resposta que nós estamos esperando, e não pelo quanto ela consegue criar sua própria resposta, né? Criar sua própria saída para aquele problema. E a definição de inteligência, ela é próxima a você encontrar novas saídas, né? E não... você aprender um caminho que já está feito não é bem uma inteligência, né? É mais uma decoreba, é mais uma doutrinação, né? Eu era o tipo de aluno que quando tirava, ao invés de, não era números, né? Era A, B, C. E quando eu tirava B, eu ficava assim, desesperado, porque como que eu falhei, sabe? E eu não sei se até que ponto a gente considera, né, um aluno nota A, nota 10, né? A gente considera ele um bom aluno, mas eu não sei até que ponto ele é um bom aluno ou ele só é um manipulado que está querendo agradar, né, aos professores, aos pais, porque é o que eu era, sabe? É que a escola ela tem um sistema educacional, né, visto que ela é para padronizar as crianças, né, e formarem peças, dependendo de qual escola que ela tiver, mas assim, ela é um sistema educacional antinatural, sabe? Você observa que quando uma criança, ela vai aprender a andar, sabe? Ela faz isso de forma muito natural, né? Por muita curiosidade dela, por muita vontade dela. E o aprender é uma coisa muito da curiosidade que nasce internamente. E é assim que a sociedade evoluiu. E se você for reparar, as escolas, ela é antinatural porque ela não depende da curiosidade do aluno, né? Nada vai vir do aluno, pelo contrário. Quando você vê alunos excepcionais em alguma matéria, sabe, ou em algum assunto, isso é indiferente para a escola, porque o que ela quer é que tenha realmente isso que o César falou, né, a mediocridade, né, você alcance pelo menos uma certa nota para passar de ano. Geralmente, algumas escolas nem pedem nota, né, só frequência e isso já basta. Ari, você já ouviu falar de um pedagogo chamado Alf Kohn? Alf Kohn. Ele fala da punição e da recompensa, né? Ele ensina o quanto isso ele explica, né, o quanto isso é errado, porque tanto a punição quanto a recompensa, as notas cairiam numa recompensa e punição, né? É exatamente isso. Elas passam uma mensagem muito errada, tipo, de condicionalidade da sua aceitação, sabe? Sendo que a gente tem que aceitar as crianças de uma maneira, amar, né? As crianças de uma maneira incondicional, né? Você gosta de alguém de uma maneira incondicional, né? Só que quando você está dando notas, você está ensinando para a criança que aquela nota, que aquele aprendizado não é a recompensa em si. A recompensa é o seu amor, sabe? Então... isso que você está falando é um capítulo do livro de Summerhill, né? Liberdade Sem Medo, da escola libertária da Inglaterra, né? Que ele fala exatamente isso, César, que nós todos, adultos e crianças, eu não vejo muita diferença nesses aspectos, assim, que eu tô falando agora, tá? A gente tem, mas a criança é muito mais forte isso. Ela associa odiar com a recriminação, né, com essa questão da nota, né? Quando ela tira a nota baixa, por exemplo, ela vê isso como a pessoa não amando ela, entende? Ela não vê isso como a questão do processo de educação, ela vê isso como aquela pessoa me deu nota 0 porque ela não gosta de mim, né? Enquanto o amor é a aceitação. Então, no capítulo do Summerhill, quando ele fala sobre amor, né? Ele fala muito sobre essa necessidade de você mostrar para a criança que você está amando ela o tempo todo, né? Que você respeita o processo de erros e acertos dela, que tudo faz parte, né? Eu estava vendo uma moça que não tem nada a ver com pedagogia, nem com política, que ela é uma bruxa, né, na verdade, mas ela falou uma coisa tão interessante sobre pedagogia, na minha opinião, sabe, didática. Ela disse o seguinte, que não há uma escada no aprendizado. Isso forma pessoas totalmente frustradas. Até hoje, nós tivemos essa formação, a gente pode perceber isso na nossa vida. A nossa forma de lidar com erros e acertos ainda é condicionada por essa educação, não sei como posso chamar ela, prussiana, né, que você disse, né, que é bem militarizada, assim, a gente ainda... quantas vezes a gente não erra e fica se sentindo, sabe, puta, eu sou uma merda, sabe? Ou quando você acerta e fica sempre naquela, né, de estar buscando a aceitação das pessoas ao invés de buscar o aprendizado em si, né?
isso condiciona as pessoas a essa neurose, né? Que a gente, em um grau ou em outro, a gente acaba carregando isso para a vida adulta, né? Até hoje a gente tem um pouco disso, né? Esses especialistas em mercado de trabalho falar, né? Que as pessoas têm que se qualificar para serem inovadores e tal. Tá, mas a escola que a gente estuda é uma merda. A escola que a gente estuda ela preza justamente pela não inovação, né? Se você quer inovar em algum ela já te corta as asinhas. Ela é repressiva, não quer que você seja uma pessoa inovadora, e aí quando você faz 18 anos você fica ouvindo lá igual um besta que você seja uma pessoa inovadora, criativa. Pô, como assim? A gente foi ensinado a vida inteira a não ser criativo e só obedecer ordem. Aí quando você chega no mercado de trabalho, eles pedem o oposto, sabe? Hoje em dia as escolas são verdadeiras prisões, né, cara? Tem o banho de sol, conhecido como recreio. Onde as brigas acontecem. Quando eu tava na escola, eu me sentia uma espécie de velho oeste, assim, que você tinha que olhar cada passo que você tava dando, porque um passo em falso e acabou sua vida ali dentro, mesmo, que pra mim me lembrava muito prisão, que eu ficava sempre nessa, né, de tipo, tá muito atento ao que ia acontecer, porque qualquer coisa eu podia me ferrar muito grande lá dentro, sabe? Eu não me sentia num ambiente assim, que gostoso, tô na escola, sabe? Pra mim era uma tortura. Mudando um pouco de assunto, vocês como professores já sofreram alguma violência de algum aluno? Vocês acham que esse sistema de educação influencia o aluno a se tornar um aluno violento? Eu sofri já, é até engraçado, porque tinha um aluno meu, logo que eu comecei, assim, na primeira escola que eu comecei a trabalhar, ele começava a falar, sabe, ele queria me dar um apavoro no sentido assim, olha, eu sou da quebrada, sabe? Ele era um moleque de quinta série, aí ele chegava a aparecer com a lapiseira, falando, tá vendo isso aqui, professor? Isso aqui eu vou furar seu olho com isso daqui, não sei o quê, porque aqui é bandidagem, tá ligado? Aqui é bandido, cara. Aqui você tá mexendo com a periferia, e não sei o que, ficava nessa, sabe, comigo. E o engraçado é que depois esse moleque cresceu, ele hoje é adulto, já tem filho, e a gente virou amigo, cara. E uma vez eu fui, ainda era adolescente, assim, eu fui pra casa dele lá, a gente foi tomar uma cerveja lá, e a mãe dele começou a dar umas broncas nele, daí eu vi ele tratando a mãe dele da mesma forma que ele me tratava como eu era professor. Ele falou, pô mãe, fica quieta aí que aqui eu tô com os bandidão, tá ligado? E não sei o que, blá 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 blá. Nesse momento eu percebi que essa violência, no caso, era uma forma que ele tinha de lidar com autoridades, né? De não se sentir tão rebaixado perto das autoridades, porque muito provavelmente ele deve ter sido muito pisado por essas autoridades, por assim dizer, né? Então ele adotou isso como uma forma de defesa, né? Então, às vezes eu penso nessa violência do aluno com o professor, a gente não pode esquecer quem que é a autoridade ali dentro, né? Que o professor é a autoridade e muitas vezes essa violência vem como uma forma de defesa, né? De se defender de uma autoridade. Mesmo que essa defesa, né, seja às vezes de forma a acabar numa violência física, que lógico que ninguém quer isso, né? Mas tem que entender de onde surge, né, essa violência. Violência do aluno, eu já recebi, mas é aquela coisa, a violência do aluno eu entendo também com essa questão de ele estar sofrendo essas autoridades todas, né, e tal, mas eu sempre também, assim, consegui, não é controlar, mas explicar pra ele que, peraí, saca, periferia não tem a ver com bandidagem, para começo de conversa, sabe, já mostra isso pra ele. E também falo que eu também vim da periferia, sabe, e eu vim da periferia dos Racionais e tal. Então, para ele já é uma coisa a mais, assim, deles olharem com certo respeito, né? E falo para eles, vocês já escutaram Racionais? Os Racionais, eles não falam para você ser bandido. Pelo contrário, ele fala dos problemas de toda a sociedade, de toda a comunidade, né, da periferia e tal. É assim, a crise toda que a gente vê na educação, sabe, que está acontecendo agora, ela é bem política, né? Essa loucura da merenda, essa questão, é tudo porque eles querem privatizar a educação de qualquer maneira. E como eles estão vendo que o povo, né, eles pelo menos querem que a gente acredite que o povo tá indo junto com a mídia, porque assim, tudo que acontece na educação
ou na saúde e tudo mais, quem é culpabilizado por isso é sempre o governo federal, né? É sempre o presidente, no caso a presidenta. Então, para eles, ter essa crise educacional é muito boa, porque daí eles vão poder culpar a presidenta, porque ninguém tem quer dizer, não é que ninguém tem, mas a maioria das pessoas não sabe essa burocracia que a gente vive, né? Tem a questão do Estado, tem a questão do presidente, tem a questão sabe? Para eles é culpa da presidenta. Então, ter essa crise educacional já é um bom passo para eles poderem privatizar. Tanto que fechar a escola. Estão dizendo que ele vai fechar as escolas aos poucos, sabe? De uma forma ao qual ninguém perceba que ele quer fazer isso, né? O Alckmin aqui em São Paulo, né? Desculpa, gente, eu esqueço que nem todos são de São Paulo. Mas aqui em São Paulo é isso, eles vão... Eu acredito que todos os estados que estejam sendo governados aí pelo PSDB devem estar passando pela mesma situação, né? A gente vive nesse drama. Será que vai fazer isso? Será que não vai? Será que... Como é que vai ser? Como é que a sociedade vai ver? Só que, sinceramente, por mais que tenham... Eu sei que foge um pouco, né? Mas por mais que tá tendo essas manifestações aí pró-impeachment, impeachment da Dilma e tal, e contra o PT, eu ainda acho que a população tá bem consciente, assim. Tem um grupo muito forte de população que tá entendendo a situação, sabe? Ari, eu adoro seu otimismo, Ari. Agora eu tô dando aula para adultos, né? E aí acaba acontecendo da gente entrar em temas políticos, assim. E eu vejo isso, sabe? Um grupo que protege a Dilma, outros grupos que percebem que a política que tá com uma crise, né? Tanto faz o político que tá lá em cima, sempre tá tendo esses problemas, e aqueles que são contra a Dilma. Então eu acho que, por isso que eu falo, ser professor nesse aspecto é muito interessante, porque você tá com um grupo inteiro da comunidade ali, né? Então você vê diversas pessoas com diversos pensamentos, assim. Na maioria é difícil você encontrar alguém que esteja bem posicionado realmente politicamente, né? Que você olha assim e fala, nossa, esse aluno aqui tá foda, né? Tá entendendo pra caramba. É raro, né? Mas acontece também. Mas assim, por isso que eu digo que tem, sabe, esses grupos. Tanto que esses alunos que se posicionaram para ocupar as escolas, eu acho muito difícil eles serem do PT. Muito difícil. Porque depois da Copa, você vê pouquíssimo PT indo para as ruas, sabe? Lutar pelos direitos das pessoas, na minha opinião. A gente vê, tipo, o PT... querendo abafar todas essas manifestações para que isso não desclassifique a presidenta Dilma, sabe? Que não desclassifique ela. E assim, é o que aconteceu na Copa do Mundo, né? Que um monte de gente desabrigada, né? O governo do Alckmin lá demitiu um monte de pessoas do metrô, né? Trabalhadores do metrô que fizeram greve, mas o pessoal do PT falando, não, agora não é momento de greve, agora é momento de protesto, é momento de festa. E isso perdurou há muito tempo. A Luciana Genro também disse isso. Agora não é o momento de sair para as ruas. Que raio. Então, é muito triste, porque daí você vê e na minha opinião, você vê o PT sair na rua quando é pra falar bem da Dilma, e só. Você não vê mais, sabe? Pelo menos eu não consigo ver eles em manifestações mais sérias, sabe? Assim, aqui em Campinas chegou a dar rolo nessas ocupações das escolas com setores, com os trotskistas, né? Que é uma galera aí do Juntos, do PSOL e tal. Eles conseguiram se resolver, mas assim, o interessante disso tudo foi que a molecada conseguiu não deixar os partidos políticos aparelharem o movimento, sabe? Conseguiram se manter no protagonismo desse movimento, entendeu? Isso foi bastante interessante de se ver, assim. E assim, então, eu não sei se tinha PT, pode ser que tenha, eles tentam, né? Tipo, os partidos sempre vão tentar, né, aparelhar isso daí pra mim é um foda, sabe o que é? Mesmo que eles não estejam dentro das escolas, efetivamente, eles vão no programa da News falar sobre isso, sabe? E aí o que aparece pra galera ignorante, pra galera que não acompanha e tal, é isso, tipo, aí não falei? Era o povo do PSTU que estava organizando isso tudo aí, ó, tá dando até entrevista na televisão agora, não sei o quê.
Por isso que eu fico puto com essa galera de partido, que eles se apropriam do negócio e vão lá querer. A primeira coisa que eles vão fazer é aparecer na televisão, cara. Eu acho muito engraçado aqui quando tem protesto, eles ficam gritando, mídia fascista, mídia não sei o que, Rede Globo vai tomar no cu. Mas a primeira coisa que eles fazem quando chega alguém da Rede Globo no protesto é ir lá dar entrevista, sabe? Verdade. Olha só, tem 2 documentários, sabe? Se vocês quiserem assistir, é muito legal, assim, que fala sobre a questão da escola e tal, e fala sobre algumas escolas libertárias agora, né? Que é não sei se vocês conhecem, que é a Educação Proibida e Quando Penso Que Já Sei, sabe? São 2 documentários, assim, muito legais que falam sobre essas questões, né? Da escola continuar tão retrógrada e toda essa questão, assim. Só uma indicação, sei lá, para quem quiser. Então, existe outras alternativas para ensinar os alunos? Eu diria que qualquer tentativa de sair disso já é melhor do que isso que tá, cara. Mas eu acredito na educação libertária, assim. Olha, uma vez estava dando uma palestra sobre a escola Summerhill, né? Com um pessoal anarquista também, né? Num grupo anarquista daqui. Ô, Ari, você pode dizer o que é essa escola Summerhill? Então, assim? a escola Summerhill é uma escola libertária da Inglaterra, de mais ou menos 1920, né, 29, se eu não me engano. E ela foi fundada pelo Neil, que é um diretor que aplicou assim um método de pedagogia completamente libertário. Para mim, de todas as escolas libertárias que eu já ouvi falar, que também não foi tanto assim, né, mas foi a mais próxima do anarquismo, se não a mais anarquista mesmo, sabe? Bem, nessa escola, ela existe até hoje, né? Tem um livro também, para quem quiser se aprofundar, que se chama Summerhill, Liberdade Sem Medo. E tem também um filme que está em inglês britânico, né, no YouTube, chamado Summerhill, que é muito bonitinho, assim, fala sobre a questão da escola hoje em dia, né? É uma escola que... Bem, tudo que acontece na escola, todas as regras que são colocadas na escola é colocada pelos alunos, professores e toda a comunidade escolar, sabe? Todo mundo tem o direito à palavra, o direito a voto, o direito à participação dentro da escola, com o mesmo nível de voz, né? Não tem uma hierarquia lá dentro. Bem, ela tem esse sistema maravilhoso, assim. Assim, a gente estava falando de pedagogia libertária. A origem dela, né, foi na escola moderna. Um dos fundadores, né, foi o Ferrer. E esse cara morreu na Espanha, né, Foi assassinado. Foi assassinado, isso. Naquela semana, como é que chama? Semana Sangrenta, é isso? Semana Trágica, Semana Trágica. E essa escola moderna, ele teve inspiração anarquista mesmo, essa escola moderna, e ela deu origem à pedagogia libertária, né? E a ideia do cara era como é uma origem, né, como é uma coisa anterior à pedagogia libertária, coisa que deu origem à pedagogia libertária, ela tinha uma ideia assim, até meio simples, de tipo... acabar com prova, acabar com a hierarquia e com as provas, né? E o cara morreu porque ele foi fuzilado, né, pelos fascistas, né, como sendo um instigador da Semana Trágica da Espanha, né, como instigador de uma revolução, né. Confesso que quando eu fiquei sabendo dessa história, eu fiquei até meio chocado, assim, com a coisa, sabe, eu não sabia que o envolvimento anarquista dentro da pedagogia libertária era tão forte, assim, e que levou à morte desse cara, assim, que não sabia que ele morreu fuzilado. Mas no Brasil a gente teve também, quer dizer, hoje a gente ainda tem, mas já que a gente está falando de passado, né, a gente teve uma experiência muito, muito excelente, que foi a vocacional. Tem até um documentário aí que mostra essa escola libertária lá nos anos 60, né, no Brasil. É bem rico assim, de imagens da época, sabe? E como os alunos ainda estão vivos, eles contam as histórias, como é que era, como é que não era, funcionava. Se alguém quiser criar uma escola parecida com essa aqui no Brasil, é possível fazer isso? O governo deixa? Não, é possível, existe. Eu conheci a escola lá em Paraty, no Rio de Janeiro,
se chama Cirandas. Ela é uma escola particular, só que ela tem vagas para crianças ali mais pobres, né? E não pagam nada, sabe? E o que eu achei muito interessante, assim, muito diferente, é que a gente está acostumado a ver os pais deixar os filhos na escola, né? E depois do professor, da direção, né? Os resultados, aquela coisa toda. E lá nessa escola Cirandas, os pais participam muito ativamente, assim, das atividades da escola, sabe? Uma das coisas que o Neil fala também no Summer Hill, que eu acho muito boa, é que a escola ela tem que se adaptar à criança, e não a criança à escola. Né? Que hoje em dia o que a gente vê é a criança se adaptando à escola. E para mim é uma tragédia você ver uma criança, sabe? Uma criança que ela sai da educação infantil e chega na escola do estado, ela não consegue alcançar o pé no chão, porque as cadeiras são enormes, sabe? Ela sai, porque assim, a educação infantil ela é um pouco melhor, porque ela teve muita ajuda do Paulo Freire, né? Então, se você vê a educação infantil, ela é mais libertária do que as escolas do estado, né? Então, para mim é um choque muito grande você ver uma criança que saiu de um ambiente ao qual ela tinha parquinho, muitas vezes tinha horta, né? Muitas vezes elas tinham atividades mais brinquedos e pintar e tal. E de repente ela sai desse sistema, né, com cadeiras redondas, então ela podia ver a cara dos amiguinhos dela e tal, né? De repente chega, ela vai para a primeira série ou para sexto ano agora, né? E ela vai para um sistema ao qual ela tem que ficar vendo a nuca do amigo, né? Porque esse que é o sistema que a gente vê, ela fica olhando para a nuca, a cabeça do amigo, numa cadeira que ela não alcança os pés no chão, usando um caderno de 10 matérias, poucas vezes vai utilizar o caderno de arte só para fazer desenhos, né, aleatórios aí, sem material, como antigamente ela tinha, tinta e tal, essas coisas. Então, para mim, isso é muito traumático. Você tem razão. Eu me lembro do meu primeiro dia na primeira série e foi meio traumático, sim, porque você tá acostumado com um mundo muito, muito mais amplo e, de repente, parece que ele se estreita, né? Aquela coisa do tipo, agora a coisa ficou séria, sabe? Agora você... a gente tá te preparando. Agora você vai se preparar para o mercado de trabalho, acabou a brincadeira. Então, agora é muito agora acabou a brincadeira, nossa, exatamente. Nossa, cara. Vocês falaram uma coisa muito boa, porque assim, na educação infantil não tem nota, né? Não tem esse negócio de nota e você vai aprendendo a alfabetização, né? As professoras trabalham com a alfabetização e tal. E de repente não, chegou um momento que você tem nota, que você tem que passar no final do ano, com aquela atitude. E é muito louco que agora a gente está com muitas crianças que são que tem um grau de analfabetismo muito grande, sabe? Verdade, anos, assim. E a gente aluno em sexto ano que não sabia ler e escrever já. Sexta série, sabe? Eu falo isso porque o que aconteceu com ele na educação infantil para que ele não tenha se alfabetizado e como que vai acontecer agora com ele? Porque é impossível você alfabetizar, quer dizer, não é impossível, mas é muito complicado você alfabetizar uma criança agora que ela está no ensino fundamental, sabe? Com 40 crianças dentro da sala de aula, tiraram os PAs que tinha nas escolas, né? Que ele auxiliava os professores de português e matemática nas atividades. E esse ano foi cortado várias coisas, inclusive os professores PAs que ajudavam. Então, muitas vezes o professor de português via algum aluno que tinha problemas de alfabetização e pedia para o professor, né, o PA, fazer um trabalho mais extensivo com esse aluno e tal, e dava um auxílio legal, né? Ainda não é o que a gente almeja, mas já era alguma coisa. E agora esse ano ele cortou os PAs. Então já dificulta mais ainda, sabe? Mas se você parar para pensar na criança, sabe? Como que isso é traumático para a vida dela, sabe? Como que ela vai se socializar ou saber o mínimo, sabe? O mínimo possível, assim. É bem complicado isso. O que eu estava falando lá atrás, que é a questão do número de alunos por sala. Uhum. Que, por experiência própria, eu percebi que, no máximo, 20 alunos
vai muito bem, vai bem. Assim. Começou a passar de 20 alunos, começa a ficar muito difícil você dar aula, né? Quando chega, por exemplo, nessas salas de aula que estão... Hoje em dia tá chegando a ter mais de 40 alunos por sala de aula, sendo que na legislação só pode ter 40, é isso, não é, Ari? Então, não sei quanto que a legislação permite, porque, olha, já tive turmas que tinha 50, sabe? E aí então, teve várias vezes que falaram assim, eu tinha uma escola que eu dava aula, que falava, mas você pegava o diário, tinha lá 50 alunos. Aí falava, mas nem todos vêm, porque a maioria falta, é remanejado, né? Que remanejado é muda de escola, né? E tal. Mas, cara, quando você ia ver, não, eram 40 alunos frequentantes, sim, sabe? A sala chegava a entupir de gente que ficava sem lugar para sentar, sabe? O número de alunos por sala de aula, quando passa de 20, já atrapalha muito. Mas quando chega a 40, 50, torna impossível você dar aula, assim. Não dá. Você não pode dar atenção. Aula, não, César. É questão da saúde do professor, sabe? Por isso que eu falo que é mais importante do que o salário. Como que a gente vai conseguir, sabe? É muita gritaria, as salas elas são completamente não adaptadas ao som, sabe? Então é uma tragédia sonora, saca? Isso que vocês não estão no Rio, na sala sem ar-condicionado, cara. E aí elas voltam do intervalo com cheirinhos. É normal de crianças, sabe? Mas é assim, 40 crianças dentro de uma sala completamente suadas, completamente cheias de energia para dar, completamente... Porque a escola é completamente antinatural, como eu tinha dito. Então você pega as crianças de 11 até os 13, 14 anos, elas querem correr, querem pular, querem brincar, mas não, a gente obriga elas a ficarem 6 horas sentadas numa mesa. E a gente quer que elas não fiquem insanas. Além que hoje, graças a Deus, né, a questão financeira melhorou para a maioria das pessoas, né? Isso é um fato, mas assim... elas compram balas e balas absurdamente, assim, a saúde das crianças é muito prejudicada devido ao açúcar, é um alto nível de açúcar, bala o dia inteiro, então são crianças extremamente agitadas, crianças que estão no seu processo, que tem que ser agitadas mesmo. Eu não gosto de criança parada, eu acho que ela tá com algum problema, também. Tá triste. Eu concordo. Mas, o que eu vou fazer com uma criança, com uma sala de 40 alunos que eu sou obrigada a permanecer dentro de sala? É por isso que é tão traumático ser professor, sabe? Porque eu tava contando que eu conheci um professor de geografia. O cara chegou num nível que ele desenvolveu o síndrome do pânico. O cara se afastou do colégio, ficou se tratando. Aí ele se sentiu bem, né, pra voltar a dar aula e tal. Disse que ele parou o carro em frente, assim, ao colégio, escutou as crianças gritando e tiveram que chamar ajuda, que o cara não conseguia dirigir de volta, entendeu? Eu não sei aonde, acho que tem um estudo que fala que depois do policial, o professor é a profissão que mais sofre estresse. O Estado espera de todas essas profissões uma atitude muito parecida, né? Tinha uma mulher do PSTU que uma vez discutiu comigo e ela falou pra mim que eu não tava discutindo questão de polícia, né? Que eu falava que eu não gostava, que eu achava, enfim... Aí ela falou que, não, mas você não é professor? Eu falei, sim. Ela falou, então, a sua função é igual a da polícia. Você tem que entrar na sala de aula e controlar o aluno e tal. Cara, eu fiquei muito puto com esse argumento, mas eu acho que é o que o Estado espera do professor, né? Deveria ser o extremo oposto, né? Eu acho que a função do professor é extremo oposto, né? Mas o que o Estado espera do professor, eu acho que é meio que um policial. Tanto é que agora, com essas escolas militarizadas aí, a galera tá aplaudindo, né? Assim mesmo que ensina e tal. Esse adestramento militar que estão fazendo com as crianças aí. Falando nessas escolas militares, você acha que, apesar de eles terem notas boas, eles acabam se tornando ser humanos bons também? Tenho certeza que não, cara. Eu acho que eles estão sendo adestrados para ter essas notas boas, mas... entra naquilo, né? A gente está medindo a nota deles, mas não está medindo a saúde psicológica dessas crianças. Porque a repressão segundo a própria psicanálise, a repressão e o recalque, né, de sentimentos e tudo que são coisas que acontecem em meios militarizados, eles criam diversas neuroses que depois viram doenças mentais, né? Tipo depressão, síndrome do pânico... baixa autoestima. Você pode ter certeza que violência, né, isso gera violência. Eles não vão ser violentos com os policiais ali, né, com os professores, mas eles vão descontar em alguém
esse ódio todo que vai sendo semeado, né? Pra mim essas escolas podem estar se dando bem aí com as notas, mas estão semeando ódio. Então, eu vi até um vídeo aí faz um tempo atrás, não sei, tempo atrás aí, que era assim, tava filmando a saída de uma dessas escolas militares. Aí as crianças, antes de sair, passavam por um soldado lá, aí o soldado perguntava lá, uma operação qualquer, sei lá, 2x2, a criança tinha que responder, sabe? 3x5, 4x4, não sei o que. E aí as crianças que estavam saindo, elas tinham que responder para poder sair. Respondesse errado, a criança era posta de lado e ficava de castigo lá, não saía, entendeu? Aí, pô, eu achei aquilo um absurdo, né? Aí você lê os comentários, todo mundo batendo palma, cara, todo mundo, é isso aí mesmo, não sei o quê. Senão, se deixar, as crianças ficam dançando funk e tal. Tem a ver, né, o funk, né? É muito ruim essa funk, né? Mas uma pergunta, como é que os PMs sabiam que a resposta estava errada? Finalizar, olha, eu queria oferecer para vocês alguns documentários muito legais sobre isso, né? Sobre questões libertárias, que é o que eu falei, né? Que é Quando Penso Que Já Sei, se eu não me engano, é esse o nome do documentário, que fala sobre escolas libertárias, ou que estão pensando numa escola diferente aí no Brasil e no mundo. Aí a gente tem também A Educação Proibida, que é um documentário muito legal sobre educação. E a gente tem também o que eu falei que é muito legal para assistir, Summerhill. Na verdade, leiam o livro Summerhill, A Liberdade Sem Medo, que é muito legal, muito bom, né? Tirando a parte da homossexualidade, que o Neil dá uma caída muito grande, ele acaba sendo homofóbico, mas já foi feito novas edições do livro, se eu não me engano, e arrumado essa parte aí, né? Mas é um livro maravilhoso, leiam. E também, deixa eu pensar, Olhos Azuis, 1999. Assistam esse documentário, pelo amor de Deus. Eu indicaria o filme, que vou fazer uma indicação mais mainstream aí, mas o Sociedade dos Poetas Mortos, pra mim, assim, é um filme porque eu passei coisas mais ou menos parecidas, assim, com que o... Não é lógico que não no grau do que o cara passa lá, o professor passa no filme, mas pra mim é um filme que mostra bem como você consegue colocar elementos libertários dentro de um lugar que está dominado por autoritarismos e hierarquias. Eu queria só deixar finalmente aí, que a gente falou aqui sobre essa questão da escola libertária, né, e tal, do novo tipo de ensino. Eu acho importante a gente lembrar aí que a Academia de Platão, né, era um local aí de aprendizado e experimentação livre, né? E não era coisa de vagabundo maconheiro. Tanto que de lá saiu Aristóteles, que depois que se formou lá e depois foi para Macedônia ser tutor de Alexandre o Grande. Então, essa ideia de educação libertária não é nova, tá? Tem precedente excelente, e eu acho que só o que a gente tem que começar a pensar é e se, né? E se a educação for diferente? E se os métodos forem outros, sabe? Acho que é isso aí. Escola!